Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as grandes barcas, que sendo tão grandes, levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, jorra alguma fonte, de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também uma figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma mesma fonte dar água salgada e doce. Pode sentar. O que é uma religião? Segundo o dicionário, a palavra religião, ela vem do latim religare, que quer dizer restaurar novamente da posição que foi quebrada. Ou seja, é quando você quebra uma coisa e depois você passa cola e junta. Isso é religião, que dentro do contexto, dentro da etimologia da palavra latina, religare, quer dizer isso aí, voltar à origem. Então, o que Deus determina como religião? A ciência diz que religião é o catolicismo, é o espiritismo, é o budismo, é o protestantismo. Mas, pelo que a palavra de Deus ensina, religião é a capacidade do homem em Cristo voltar às origens. Que origem é essa? A origem antes da queda de Adão.
Porque a humanidade ela se divide em duas partes: antes e depois da queda. Antes que Adão, o homem tinha um perfil, tinha uma natureza, tinha um caráter. Depois da queda, esse caráter, esse perfil foi manchado pelo pecado e originou-se o mal que trouxe, desculpe até a expressão da palavra, todas essas mazelas que há no mundo. Então, a verdadeira religião não é aquela que o homem pratica por meio de dogmas humanos e nem místicos, mas a verdadeira religião é aquela que há uma mudança na natureza desse homem, voltando ele para as origens antes do homem caído. Senão não adianta nada. O que é que está se ligando? Se o homem bebia, era bebidas alcoólicas, era alcoólatra, aceita Jesus e continua alcoólatra. A mulher ou o homem era prostituto, aceitou Jesus, continua na prostituição. A pessoa antes vivia falando palavrão, na imoralidade, na imundícia, na mentira, no engano. Aceitou Jesus, continua do mesmo jeito. Então, não existe, essa religião não existe. É uma religião, sim, dos homens, baseada nos dogmas e nas crenças dos homens. De Deus, não. A verdadeira religião que vem de Deus é aquela que traz mudança na natureza. O homem era maligno, passa a ser benigno. O homem era mentiroso, passa a ser verdadeiro. O homem era imoral, passa a ser santo. Essa é a verdadeira religião. Então, não adianta nada eu dizer que sou um cristão, que professo uma crença em Jesus, porque o texto anterior que nós lemos na pregação de domingo passado foi justamente esse. Fala com os lábios, mas não pratica. Conhece, mas não exerce. Não adianta nada. Como diz a palavra de Deus aqui, é uma fé sem obra, que é morta. Agora vamos para a questão do caráter. Eu sou uma nova criatura. Como é que eu posso provar isso? Qual é a verdadeira prova disso? Não é uma identidade nova que eu recebo. Você, por exemplo, quando se batiza, você recebe um certificado de batismo. Mas aquilo não mostra que você é uma nova criatura, não. Mostra que você foi mergulhado na água. A carteirinha de membro que você recebe não mostra que você é uma nova criatura. Mostra que você faz parte de uma denominação. Que isso também não leva para a vida eterna, não. Não contribui nada para a vida eterna. Porque a Bíblia Sagrada diz que somente aqueles que nasceram de novo verão o reino do céu. Mas como é que eu posso provar para vocês que eu nasci de novo? Que eu sou nova criatura? Que Jesus mandou que eu nascesse de novo? Como é que eu posso provar isso? Através das minhas atitudes. O meu falar, o meu andar, o meu agir, o meu pensar. Tudo isso retrata se eu sou verdadeiramente uma nova criatura ou não. E é isso aí não é um esforço que você faz contra as suas convicções, não, é algo que flui. É como Jesus disse, mulher, para a mulher samaritana, tu vai voltar a ter sede e vai voltar a vir buscar água aqui, quantas vezes for necessário, mulher, mas a água que eu te der, ela jorrará uma fonte dentro de ti e saltará para a vida eterna. Ou seja, é uma coisa que vem de dentro para fora. Você mentia, você não consegue mentir mais. Antes você mentia com o maior orgulho, com o maior prazer, achava até bonito, ficava até rindo. Hoje, quando na hora de você falar uma mentira, aquilo dentro de você diz assim, fecha a tua boca, porque tu és nova criatura. Pronto. Aquilo vai corrigindo você. E você vai se moldando, vai se transformando a cada dia. É o que Paulo diz, de glória em glória, até chegar à estatura de varão perfeito. Quando é que eu chego à estatura de varão perfeito? Quando eu estiver na glória.
Porque quando eu estiver aqui, eu estou subindo o degrau, em glória, de glória em glória. Um dia uma coisa é corrigida, outro dia outra coisa corrigida, outro dia eu escorrego, aí Jesus puxa pela orelha, bota sentado de novo. Não é assim não, Antônio, vai por aqui, eu quero você aqui. Aí eu vou pelo que Jesus quer, aí de repente eu me desvio de novo, Jesus puxa de novo e assim vai. Até chegar à estatura de varão perfeito. Então, Tiago dando conselho, primeiro, sobre a fé sem obra é morta. Agora ele fala sobre a execução de um novo perfil de um crente. Porque um crente se conhece pelo seu novo caráter. Então, ele primeiro diz aqui: irmãos, não queira ser mestre, não queira ser sábio demais, não queira presidir algo que você não está preparado para aquilo. Sabe por quê? Porque o juízo para os mestres é mais duro. Aí tem gente que não entende uma coisa. Você vai para uma igreja, lá é tudo permitido. Tudo. O pastor não procura nem saber. A pregação que ele produz é bênção, vitória, porta aberta, milagre, cura, prosperidade, e que Deus está mandando dizer assim, e que Deus vai fazer assim, e que Deus está te entregando a vitória assim, e que é assim. Aí usa texto do vale de ossos secos, que Deus vai te restaurar, Deus vai restaurar a tua casa, Deus vai restaurar teus filhos, Deus vai restaurar teu marido, Deus vai restaurar tua esposa, Deus vai entrar naquele canto aonde você não pode, Ele vai lá no advogado, Ele vai entrar naquela causa, e pá, beleza, maravilha, acredito também nisso, mas isso não salva. E você está aqui como um peregrino e forasteiro, esperando a qualquer hora o arrebatamento da igreja. Você nem veio para ficar e nem tem nada aqui. Você tinha, agora não, o teu reino é lá em cima. Quando Jesus foi interrogado por Pilatos, Pilatos perguntou: tu és rei? Jesus disse: tu é que diz que eu sou rei. Eu nasci para isso, e para isso vim o mundo. E Pilatos pergunta: aonde está o teu reino? Cadê os teus súditos que não te defendem? Cadê teu reino? Como é que existe um rei sem reino, sem súditos? Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Se fosse, pelejaria os meus servos, mas agora o meu reino não é daqui. Então, se Jesus disse que o reino dele não é daqui, e que ele disse: eu vou preparar lugar, e quando eu preparar voltarei, para onde é que a gente vai? Para cá? Não, a gente vai morar na glória com ele. Aí vamos para as regras de morar no céu. É o crente da Assembleia? Não. Batista? Não. Deus é amor? Não. Deus é o mesmo? Não. E, oxe, pastor, então se esse crente não vai de nenhuma dessas igrejas, quem é que vai? A noiva. Quem é a noiva? É um pouquinho daqui, um pouquinho da Assembleia, um pouquinho da Batista, um pouquinho da Madureira. É um pouquinho, não é a igreja toda não, porque nem todos estão preparados para esse grande dia. Aí vai pregar um negócio desse? Os crentes, então, o que eu estou fazendo dentro da igreja? O pastor está dizendo que é um pouquinho, e você não quer fazer parte desse pouquinho não? Quero, então pronto. Escapa pela tua vida, crente. Te conserta naquilo que está errado na tua vida e te prepara, porque o arrebatamento será uma vez só. Então Tiago, com o cuidado e o zelo de Deus, ele diz o seguinte: irmãos, eu vou simplificar para você, ele quer dizer assim: irmão, não fique triste quando um pregador, um pastor, falar sobre pecado dentro da igreja, mandar você se consertar, mandar você se preparar, mandar você deixar o erro, mandar você se consertar. Não fique triste, não, se alegre, porque duro será o juízo para ele se ocultar essas verdades de você. Eu quero a minha igreja cheia, pastor. Então, primeira coisa, não fale sobre pecado. Fecha a boca. Primeira regra.
Tem um país aí que as igrejas estão estourando de gente, não sabe mesmo onde botar mais. E um pregador foi lá e perguntou ao pastor: me mostra o segredo, pastor, dessa multidão, dessa coisa gloriosa. Ele disse: oxente, o segredo é simples, pastor. Aqui é proibido falar de pecado. Aqui ninguém sabe o que é isso não, ninguém comenta sobre isso não. Aqui nós pregamos a bênção de Deus, a glória de Deus, a vitória de Deus. Aí disse: entendi. Ficou no culto, foi justamente isso que ele ouviu durante uma semana nessa igreja, só vitória. E os crentes de todo jeito. Eu assisto pelo YouTube, eu não vou dizer o nome da igreja por questões de ética, mas eu assisto transmissão de uma igreja que é lotada, não cabe ninguém. O povo pula, o povo marcha, o povo roda, cai no chão. Olha, o que você pensar acontece. Mas eu nunca ouvi, e eu assisto do começo ao fim, e eu ainda não vi falar sobre pecado. Mas por quê? Porque do altar até lá embaixo, todos precisam de conserto. Não estou dizendo isso me gloriando, nem me vangloriando, nem me colocando na posição de certo não. Mas se você for olhar pela palavra, precisa de conserto. Mas deixa para lá. O que eu quero trazer para você é sobre o cuidado que Tiago está tendo aqui para com os irmãos em relação à língua. Porque o problema não está no órgão, a língua. O problema está no coração de quem a possui. Por quê, pastor? Se você ler a Bíblia Sagrada, Evangelho de Mateus, capítulo 12 e versículo 34, você vai ter a resposta disso aí. Vamos ver o que é que diz aqui, Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 34. Vamos ver o que é que diz aqui. Glória a Deus. Raça de víbora, como podem vocês, sendo maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio. Está cheio? Está vendo? A língua, ela não tem domínio próprio. Ela fala daquilo que está dentro do meu coração. Pastor, o coração é confiável? Aí Salomão diz que o coração é enganoso. Por quê? Porque o coração não tem capacidade de discernir. Ele vai pela expressão do que os olhos veem e do que os ouvidos ouvem. Se você estiver em casa cantando, dando glória, você está lá lavando os pratos, cantando. Aí você vai olhar, é uma irmã da igreja ou um irmão. Pai do Senhor, amém. Posso entrar, irmã? Entre, meu irmão, entre. Você está tão feliz, né? Sou, irmã, eu ia passando aqui e eu senti de entrar aqui porque a senhora foi para o culto ontem. Fui não, irmã, fui não, que eu estava com uma enxaqueca, não deu para ir não. Irmã, olha, estava no conjunto das senhoras. Conhece fulana de tal? Conheço. Olha, irmã, me perdoe, se eu fosse a senhora, saía fora, viu? Se afastava dessa irmã, viu? Porque o que ela estava falando da senhora ontem, olha, coisa terrível. Eu não sei como é com uma mulher daquela que diz que é mulher de Deus. Eu já vi até falando língua estranha da igreja, diz uma coisa dessa, logo da senhora, irmã. Senhora que é uma mulher de Deus, a senhora... Eu pergunto a você, você vai ficar com a mesma alegria? Você murcha na hora. Porque os seus ouvidos ouviram, a sua mente processou e mandou para o seu coração a seguinte mensagem: estão fazendo a sua caveira na igreja. Como é que pode um povo que diz que ama, um povo que diz que perdoa, um povo que diz que vai para o céu, aquele vai lá para o céu, aí começa, aí você na hora vai usar a língua.
Motivada pelo quê? Pela análise do seu coração. Aí você vai dizer: irmã, por isso que eu estava sentindo minha orelha pegar fogo mesmo. Eu sei que ela fala mesmo que aquela irmã não presta mesmo. Aí começa. Então é aí que mora o perigo. Quando alguém chega com uma mensagem dessa para você, quando é um crente espiritual, ele não deixa que o coração domine ele. Primeiro ele vai para a análise daquilo. Por quê? Primeira pergunta: por que essa irmã veio me falar isso? Segundo, o que ela está me trazendo me edifica? A origem daquilo que ela está me trazendo é de Deus, é da carne ou do diabo? Se veio tirar sua alegria, você estava tão feliz, irmã, cantando, abaixou, desligou até o som. Eu vou até desligar, irmã, até desligar. Fiquei logo revoltada logo. Ou seja, renasce em você o desejo do ódio e da vingança. E aquele espírito que estava com você no louvor, te fazendo sorrir, te dando alegria, automaticamente é rejeitado. E quem entra é a ira, a raiva, a revolta, a vontade de matar. Ela vai ver quando eu chegar na igreja. Eu vou dizer umas coisas. Você não procura saber nem se é verdade. Mas tudo isso faz parte da velha criatura. Mas pastor, quem é que não se fere? A nova criatura não. Ela analisa tudo isso. Será que é verdade? Será que me edifica? Não. Ô irmã, me diga uma coisa. Isso que a senhora está dizendo, a senhora prova na cara da irmã? Não, misericórdia, me bote fora disso. Deus me livre, eu não quero me envolver nisso não. Deus me livre, essa irmã, se ela não sabe nem que eu estou aqui. Então, tudo aquilo que é feito na covardia, no oculto, na entuca, pertence a quem? Quem? Satanás. Está com medo de dizer? Então, se aquela pessoa está sendo motivada a trazer para você uma mensagem que não está lhe edificando, está lhe entristecendo, está lhe causando revolta, automaticamente você tem que rejeitar. Irmã, olha, em nome de Jesus, eu não quero nem saber o que disseram de mim. Pior fizeram com Jesus e ele está na glória. Eu quero ir para o céu. Continua cantando, continua dando glória. Eu sei que vai ser uma guerra ali, vai começar uma guerra, porque um lado vai dizer assim, vai ficar calada, vou. Vai dizer nada não? Vou não. Enquanto tu vê a cara dela, o que é que tu vai fazer? Vai fechar a cara? Não, eu vou dar paz. Porque o crente só vence quando ele luta contra a natureza do mal, que tenta entrar novamente e ocupar o espaço. Você não sabe que nós estamos numa guerra? Pastor, e se for verdade? Melhor ainda. Jesus disse: quando se injuriarem contra ti e mentindo disser todo mal contra vós, alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Se você não quiser, manda para mim. Eu quero. Eu não quero galardão na terra não, eu quero é lá em cima, porque o daqui o ferrugem consome e os ladrões desenterram e roubam, mas o que está lá em cima será desfrutado para todos sempre. Então tenha cuidado com a língua. Tiago aqui, ele dá 3 características do poder da língua. Eu sei que talvez a hora não nem dê, mas eu vou tentar aqui simplificar para você entender. A primeira coisa que ele fala aqui, eu quero só citar aqui 2 versículos antes de Provérbios, 3 versículos de Provérbio. Provérbio 12, 18. Você acompanha aqui no telão para você entender. 3 versículos sobre a língua. Vamos lá. Capítulo de número 12, versículo de número 18. Vamos ver o que é que diz aqui. Que apagou aqui. Glória a Deus. Há palavras que ferem como espada, mas a língua do sábio traz a cura. Porque a língua ela tem esse poder também. Você está triste, lá embaixo, querendo desistir, desanimar.
Aí passa um irmão ou um irmão na porta da sua casa. Pai do Senhor, minha irmã. Amém, minha irmã. Minha irmã, eu estava passando aqui, eu senti de Deus de entrar. Queria fazer uma oração pela senhora. A senhora aceita? Ô, meu irmão, venha. Faz uma oração, aquela oração bonita, sabe? Aquela oração que vai lá na alma. E depois olha para você, dá um abraço, diz: Jesus é contigo. Desanima não. Levanta a tua cabeça. Você fica curado ou não fica? Fica ou não fica, irmão? É para isso que serve a língua do crente. Para edificar o seu irmão. Se não for para edificar, fica calado. Fique calado, não fale nada não. Fique calado. Diga nada. Se não for para edificar, seja crente pelo menos. Tenha vergonha. Não fale nada não, fique calado. Dá vontade de dizer? Dá, mas engula a vontade. Você não gosta da maneira de alguém se vestir? Não comente não, fique calado. Você não gosta do sapato, você não gosta do olhar, você não gosta do cabelo, você não é obrigado a gostar de ninguém dentro da igreja, você não é obrigado não. Problema seu, mas fique calado. Guarde, mas eu não aguento. Então você faz o seguinte: você vai para uma montanha bem alta e lá você grita. Tanta montanha que tem, se você não souber, fale com o irmão Valdir, que ele viaja muito pelos interior. Irmão Valdir, você já passou por alguma montanha de pedra, cheia de pedra? Pronto, ele vai dizer o interior bom. Você chega lá e grita que ninguém nem escuta, você grita até ficar rouco. Mas nunca use a tua língua como espada para ferir ninguém, porque hoje você fere, amanhã você será ferido. Aí o que é que a outro versículo, Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Poder aqui não é uma coisa única dela. A língua em si, ela não tem poder em si, mas ela influencia mentalmente alguém por aquilo que você ouve. Porque o problema da língua é essa. Não é que se você disser assim: eu tenho fé em Deus, irmão, que tu vai cair na porta da igreja, aí quando você sair, pum, cai. Isso não existe não. Maldição sem causa não se cumpre. Mas onde é que está o poder da língua? No psicológico. Quando alguém chega para você e fala alguma coisa da natureza que eu repeti lá atrás, que eu dei o exemplo, você deixa entrar no coração. Aí pronto. Deixou entrar aqui, olha. Acabou-se. É esse o poder que ela tem. É o poder manipulador. Então, o primeiro poder que a gente vê na língua é o poder de dirigir. A língua tem o poder de guiar a pessoa para um caminho que você não quer. Dependendo daquilo que você ouvir, através de uma mensagem de alguém, vai influenciar na sua maneira de se guiar. Eu conheço pessoas que não vêm para a igreja, já disse a mim, pastor, eu não vou para a igreja por causa de uma palavra que disseram. Eu não sei se aquilo é verdade ou é mentira, eu não sei. A pessoa disse a mim. E eu já vi muitos relatos de pessoas que hoje estão afastadas do evangelho por causa de uma palavra dentro da igreja. Então isso significa o quê? Que a palavra, a língua, ela tem o poder de dirigir. E para provar isso, Tiago dá dois exemplos. Primeiro, ele dá o exemplo do freio do cavalo. Você sabe que o freio do cavalo, o cavalo, ele é um animal enorme. Dependendo do tamanho do cavalo, ele pesa uma barbaridade. O cara montado num cavalo selvagem, ele é capaz de derrubar o camarada. E eu uma vez ouvi uma história de um acho que era um esportista, sofreu uma queda do cavalo e fraturou uma das vértebras dele e ficou tetraplégico, com cadeira de roda. Então, para dominar o cavalo e guiar ele para onde o montador quiser, foi criado o freio, que é justamente colocado na boca do animal, colocado na boca dele.
E aí, é justamente aí como está na foto. Através dessa peça na boca dele, quem tiver montado puxa para onde quiser e freia ele. Se ele sair correndo, é só puxar. Quando ele sentir um puxão dentro da boca, ele para. Então, por isso que está dizendo aqui que independente do tamanho do cavalo, independente da natureza selvagem do cavalo, o freio, essa pequena peça de ferro dentro da boca do cavalo, dirige ele para onde o cavaleiro quiser. Então ele está dando um exemplo aqui do freio do cavalo. O segundo exemplo que ele dá é o exemplo do leme. O leme é uma peça que fica atrás do navio, que na hora que o timoneiro mexe com o timão, que é a direção, né, do navio, o leme faz para um lado e para outro. Está aí a foto. Ele é pequenininho, é uma peça de ferro pequena. O navio pesa toneladas, pode ser o tamanho que for. O leme determina para onde o navio deve ir. Para a direita, se ele quebrar, o navio fica sem destino, vai-se embora. As águas é quem leva. Então, o poder da língua é do mesmo jeito. É um órgão pequeno, mas tem o poder de manipular a mente de uma pessoa, tanto para persuadir, como para dissuadir aquela pessoa do seu intento. Tantas pessoas fracassadas, tantas pessoas que hoje não têm sucesso na sua vida, não conseguem arrumar um casamento, não conseguem se apaixonar por ninguém, por causa de uma palavra. Eu conheço pessoas que são traumatizadas hoje, não têm prazer de viver, por causa de uma palavra de um pai, uma palavra de uma mãe, quando era criança. Eu já vi muitas irmãs crentes dizer assim: ó irmã, alguém pergunta, irmã, e seu filho? Meu filho é um danado, pastor. Misericórdia, dentro de casa, olha, parece um capeta o menino, não para não. Não sabendo você que aquelas palavras, elas influenciam na mente daquela criança. E quando chegar lá na frente, ela vai ser freada pela incapacidade. Como eu já vi mãe chamando o filho de burro. Tu é burro demais, menino. Ensino 200 vezes uma coisa e tu não aprende. Aquilo vai gerar em uma inferioridade de personalidade lá na frente. Quando chegar um dia daquela criança e fazer o Enem, né? Vou dar um exemplo. Aí chega alguém assim: tu não vai fazer o Enem, né? Vou nada, eu não passo não. Passa, rapaz, todo mundo passa. Tá estudando não? Tô, mas eu não consigo não, eu não consigo, não tenho. Dentro de mim diz que eu não vou passar. Mas por que você não vai passar? Todo mundo passa. Porque eu sou burro, minha mãe sempre disse que eu era burro. Eu não entendo nada, eu não consigo gravar. E aquilo vai gerar a deficiência e a incapacidade. Fique calado, não fale nada não. Tenha paciência. Agora eu me lembrei, né? Lembrei de um vídeo que eu vi de um pai no asilo, né? Bem velhinho, sentado e o filho do lado, jovem. E ele olhou assim e disse: o que é aquilo? Aí o rapaz disse: é um passarinho. Aí ele olhou assim: o que é aquilo? Isso é um passarinho. Aí ele olhava e disse: o que é aquilo ali? Ele se irritou com o pai. Aí o pai disse assim: eu nunca me irritei com você quando você era criança, que chorava, e eu acalentava, virava para um lado, virava para outro, e você chorava, e eu procurava entender o que te fazia chorar. Então quer dizer o quê? Quer dizer que a compreensão, irmão, ela é muito importante, o amor é muito importante. E uma palavra, ela tem o poder de construir e tem o poder de destruir. Isso é Bíblia, não sou eu que estou dizendo, não é a psicologia humana, é a Bíblia que está dizendo. Então tenha cuidado com a tua palavra, muito cuidado com as tuas palavras, tanto para você pronunciar, como para você receber.
Às vezes as pessoas absorvem mais palavra negativa do que uma palavra positiva. Se 10 pessoas disser que você é uma bênção, mas uma disser que você não presta, você é capaz de absorver a de uma e rejeitar a de 10. Então, segundo, Provérbios capítulo 13, versículo 2 e o versículo 3. Vamos ver. Eu gosto de mostrar na Bíblia, que é para você entender que aquilo que nós estamos falando não é uma doutrina do homem, não é minha, é na palavra. E você tem que se edificar na palavra. Do fruto da sua boca, o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é violência. Versículo de número 3. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais, acaba na ruína. É Bíblia isso, viu? Sábio Salomão. Então, segundo ponto aqui. Primeiro, a língua tem o poder de dirigir. Eu quero dar um exemplo disso aí na Bíblia. É como eu disse, eu gosto de pregar com a Bíblia. Porque falar sem mostrar na Bíblia é fácil. Vamos lá para a Bíblia. 1 Reis, capítulo de número 13, versículo 1. Pode acompanhar a leitura aqui. Nós vamos ler até o versículo 24, porque é comprida, para você entender o que uma língua pode fazer. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor: ó altar, assim diz o Senhor: um filho nascerá da família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu o que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Veja como é, viu? Além disso, o altar se rachou e as cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus, porque era a ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim, para que meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. Estão entendendo, irmão? Continuar. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo, e eu o recompensarei. Então nós estamos vendo aqui um diálogo do rei com o homem de Deus. O que ele profetizou aconteceu. O altar se fendeu e as cinzas derramaram. Vamos lá. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que o Senhor me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, e nem comeria, nem beberia nada neste lugar. Pois eu recebi estas ordens pela palavra a palavra era essa: não coma pão, nem beba água, nem volte pelo caminho por onde você foi. Por onde foi? Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo a Betel, ele foi por outro. Ora, havia um certo profeta idoso que morava em Betel,
E seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia, e também o que ele dissera para o rei. O pai lhe perguntou por qual caminho ele foi, e os seus filhos lhe mostraram por onde ele tinha ido, o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos filhos: selem o jumento para mim. E depois que selarem o jumento, ele montou. Entenda. Cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado debaixo de uma grande árvore. Estava lá o homem de Deus sentado, né? Ele veio por um caminho e estava voltando por outro. Não comeu na casa do rei, não bebeu nada, porque a ordem de Deus era não comer nem beber. Até aí, beleza. Cavalgou à procura do homem de Deus, até que encontrou debaixo de uma árvore. E lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou eu, respondeu. Então o profeta lhe disse: venha na minha casa, vamos comer alguma coisa. O homem de Deus disse: eu não posso ir com você, nem posso comer pão e nem beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem: não coma pão, nem beba água, e nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu: olha a língua aí. Eu também sou profeta como você, rapaz. E o anjo me disse, por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava, mas era um profeta, né? Era um profeta, mas estava mentindo. O que aconteceu? O homem de Deus voltou com ele, foi comer, bebeu água na sua casa, e quando ainda estava sentado à mesa, veio a palavra do Senhor através da boca do profeta idoso que o havia feito voltar, e bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor seu Deus deu a você. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele falou que não comesse nem bebesse. Por isso o seu corpo não será sepultado num túmulo de seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou seu jumento para ele. E no caminho o leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão, do lado do leão e do jumento. Só até aí. Eu não vou nem explicar, né? Porque nem precisa. É o poder da língua. Conseguiu reverter na cabeça do homem de Deus o que Deus tinha dito a ele que não fizesse. Isso acontece muito nos nossos dias. Tantos crentes que saem de uma igreja para outra porque não querem mais se submeter à verdadeira palavra de Deus. Gosta de vaidade, gosta do mundanismo, gosta da mentira, gosta do engano, gosta da tatuagem, gosta do rock, gosta do rebolado, gosta do carnaval gospel, gosta do Réveillon gospel, gosta do São João gospel, gosta de tudo que é gospel, e tem igreja que não aceita, prega a verdade, tem que ser santo, tem que ser santo, tem que ser santo. O cara: não dá para mim, essa igreja não dá para mim. Aí vai, agora me lembrei de um irmão lá de Bahia, aí o diabo ainda usa um pastor: olha, irmã, usa um profeta. Você vai visitar uma igreja, chega lá e diz: olha, ai mulher, estou vendo quanto tu estás sendo oprimida naquele lugar, quanta liberdade tu almejas e não tem. Eis que eu, Senhor, estou mandando te dizer: teu tempo naquele lugar acabou, vem para cá. Aí quando você olha para dentro da igreja, o mundanismo está lá dentro, né? Igual uma pastora aí um dia pregando aí, disse que não tem nada de pecado não, isso é coisa da cabeça das pessoas. Pecado é só prostituição, e nem toda.
Aí começou a pregar lá a mensagem. É isso que está acontecendo. Facilidade para servir a Deus. Quando a palavra de Deus diz que a porta é estreita e o caminho é apertado. Eu queria, irmão, que tivesse na Bíblia escrito a mensagem que Jesus pregou para aquela multidão, lá no Evangelho de João, que quando ele começou a pregar, o povo começou saindo, foi saindo, ficou somente ele e os discípulos. Quando ele olhou, Pedro disse: Senhor, o povo foi embora. Aí Jesus disse: e vós também não quereis ir, não? Aí Pedro disse: para onde nós iremos, Senhor? Só tu tem palavra de vida eterna. Eu garanto uma coisa, irmão, a coisa foi pesada. Foi pesada. Não foi porque quando Jesus estava distribuindo pão e peixe, tinha 5.000. Ligeirinho. Quando Jesus chegou em Jericó, em Naim, e ressuscitou o filho da viúva, a multidão se aliou a outra multidão com ele. Na narrativa da cura de Bartimeu, era uma multidão que estava entrando em Jericó. Mas quando Jesus começou a pregar, só ficou os 12. O negócio foi feio. Eu digo por Pedro, né? Crente da igreja de Pedro, mentiu, morreu. Então, acho que deveria ter menos gente do que aqui na igreja. Porque o povo gosta, irmãos, algumas pessoas gostam de um evangelho totalmente liberal. Mas eu garanto a você uma coisa: Jesus está voltando. Amém? Segundo ponto: a língua tem o poder de destruir. Vamos para o que a palavra... O que é que Tiago usa para mostrar isso? Ele usa o fogo e o veneno. Porque tanto um como o outro mata e destrói. Aí ele usa justamente o texto que ele diz aqui: assim, vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Veja o poder que ela tem. Ela chega ao ponto de mexer com a natureza. Aí ele diz: um pequeno fogo, uma pequena chama, um fósforozinho, provoca um incêndio que destrói uma floresta quase toda. Uma piola de cigarro, né? Uma putuca de cigarro, pontinha. Acaba, termina de fumar, faz assim pela janela do carro. Bateu no mato seco. De repente, o bombeiro está lá tentando apagar um incêndio terrível. Roma foi quase toda dizimada pelo incêndio que começou com um pequeno fogo. Então, uma igreja, ela pode ser destruída através de uma fofoca. Um conjunto se acaba por causa de uma fofoca. Eu já vi conjunto se acabar por causa de fofoca. Às vezes é um comentário que a pessoa que está projetando ela não está nem com a intenção de acontecer aquilo. Mas a vontade de Satanás é justamente destruir através da arma que o próprio homem tem. Porque o diabo ele não cria a fofoca, mas ele impulsiona ela de uma pessoa para outra, até chegar num crente vigilante. Quando bate no crente vigilante, a corrente é quebrada, porque não passa adiante. Crente não passa adiante uma coisa que não é realidade, que não edifica, e que a pessoa não tem coragem de dizer para aquela pessoa. Então, se alguém comenta alguma coisa da irmã Maria para a irmã Severina, pergunta a irmã Maria se ela tem coragem de dizer na cara da irmã Severina o que ela está comentando para você. 90% das vezes não tem, porque é uma inverdade. Nem ela sabe se aquilo é verdade ou não. Eu ouvi dizer. Tem pessoas que chegam e dizem assim: eu ouvi.
Ah, me disseram. Quem disse, irmão? Não, eu vi por aí. Não faça isso não. Aquilo que você não tem como provar, aquilo que você não tem certeza que vai edificar, aquilo que você não tem coragem de dizer para a pessoa, então feche sua boca e deixe para lá. Porque muitas coisas tem que ser Deus agindo e não você. Então, o que é que ele está querendo dizer aqui? Que mesmo que você não tenha a intenção de tocar, de queimar uma floresta, porque uma pessoa que joga uma ponta de cigarro que não foi totalmente apagada, ele não faz com a intenção, eita, eu quero ver o fogaréu. Tchum. Ele não faz isso. Às vezes faz por instinto, por falta de vigilância, acostumado a fazer aquilo muitas vezes em casa ou na rua, na selva de pedra. Aí faz aquilo de uma forma imprudente e a consequência é uma destruição. Quem está entendendo, diga amém. Então, ele usa primeiro a floresta e usa a serpente. Vamos ver um exemplo disso. Um exemplo na Bíblia de uma destruição através da língua. Juízes, capítulo 16, versículo 4. Vamos ler até o 21. É grande a leitura, mas é para você entender. Você tem que sair daqui sabendo que a língua tem poder, não dela mesma, mas ela influencia tanto o bem como o mal. Ele diz aqui embaixo, da mesma língua que dá glória e fala decanta labaci, é a mesma língua que murmura, que pragueja, que fofoca e que destrói as mentes e os corações dos servos de Deus da igreja. É a mesma língua. Não dá para... Eu acho que não existe ainda uma tecnologia para fazer língua de parafuso, língua de tarraxa, né? Acaba de eu vou usar uma língua agora para falar o mal, aí tira ela, bota do mal, aí fala mal, aí agora eu falo do bem, tá, bota do bem. Não tem. É a mesma língua. A mesma língua. Eu achei incrível. Tem crente que fala em mistério dentro da igreja, parece um canário. Como é o nome daquele passarinho ali? Lá da tua casa? Pronto. É igual o azulão que a Aline tem. Canta que não é brincadeira. Da igreja. Tá labareda, o azul de Deus. Dá as costas. Tá metendo o pau na dirigente, tá metendo o pau na irmã, fica falando de quem veste, de quem não veste, quem vem para a festa com roupa nova, quem não vem, que o sapato da irmã tá descolando, que a percata dela é a mesma da outra. O problema está no... Pastor, Deus usa uma pessoa assim? Claro. O propósito de Deus não é o vaso, é quem ele está beneficiando. Deus pode usar um crente mentiroso, linguarudo? Pode. Porque quando o linguarudo entrega para você uma vitória, é você que está recebendo, ele vai pagar pela língua dele, mas você vai de posse da vitória para casa. Então, vamos lá, vamos ao exemplo. Juízes 16, 4. Depois dessas coisas, ele se apaixonou, Sansão, se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar para você o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós te dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: conta-me, por favor, de onde vem a sua grande força? E como você pode ser amarrado e subjugado? Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmida, e Dalila amarrou-a com elas. Tendo os homens escondidos no quarto, ela os chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa posto perto do fogo. Assim
não se descobriu de onde vinha a sua força. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conta-me, por favor, como você pode ser amarrado? Ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas, e depois, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele, porém, arrebentou as cordas com seu braço como se fosse uma linha. Disse Dalila a Sansão: até agora você só me fez de boba, mentindo para mim. Diga-me, como pode ser amarrado? E ele respondeu: se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e os prender com uma lanceira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila... Deixa eu dar uma olhada aqui. Enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com a lançadeira. E novamente ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. E ele despertou do sono, arrancou a lanceira e o tear, e com os fios. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? E esta é a 3ª vez que você me fez de boba, e não contou o segredo da sua grande força. Importunando o tempo todo, ela o cansava, dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha na minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou uma mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. E os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. E ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Somente até aí. Então vamos ver aqui o poder destruidor da língua. Enquanto Sansão guardou o segredo, Deus estava com ele. Quando ele abriu a boca e contou o segredo, seu segredo foi vazado para os seus inimigos. E quando ele pensou que poderia reagir como antes, a Bíblia diz: o Senhor o havia deixado. Amém, irmão? Se você ficar abrindo sua boca e falando tudo o que vier na sua cabeça, vai chegar um dia que você vai procurar Deus e você não vai achar. Por quê, pastor? Vou ver se eu tenho aqui um texto que eu até coloquei aqui. Provérbios, capítulo 6, versículo de número 19. Só para nós terminar aqui. Bota o versículo 18 aí, irmão, para mim. Versículo 18. Bota o 15 para mim, o 15. 16. Aqui. 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Quais são elas? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, que mais? Coração que traça planos perversos, pés que se apressa para fazer o mal, que mais? Testemunha falsa que espalha mentira, e aquele que provoca discórdia
entre os irmãos. E está mostrando o quê? De 7 coisas que Deus aborrece, 3 delas ele detesta, e todas as 3 estão relacionadas com a língua. Olha, irmão, isso é muito sério. Tem gente que diz assim: pastor, o único pecado que não é perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? O restante eu posso cometer e ser perdoado. Eu fico aqui com o pé atrás com relação a isso aqui, viu? Sabe por quê, irmão? Porque o vício de semear contenda entre os irmãos, o vício de ser mau testemunha, de ser uma falsa testemunha, o vício de querer ver alguém prejudicado através do uso da mente perversa da língua, é um vício que poucos conseguem se libertar. Eu já lidei com crente dentro da igreja que já veio de outras igrejas rebocado por causa da língua. Veio para cá, fez a mesma coisa. Foi para outra igreja, saiu daqui, foi para outra igreja, fez a mesma coisa lá. É uma doença, é um vício, é um contágio, é um vírus que só pode ser dizimado com o poder punidor do Senhor. E outra coisa, viu? Tem muitos crentes dentro da igreja com essas práticas, achando que está com a bola toda, confundindo sinceridade com fofoca. Uma vez um irmão chegou e disse para mim: eu prefiro, pastor, que a pessoa fique com raiva de mim pela sinceridade que eu disser, do que ficar enganando. Eu disse: pois, irmão, eu quero ser um sincero, mas com aquebrantamento, para não deixar meu irmão com raiva. Porque a Bíblia diz que como maçãs de ouro em salvas de prata é a palavra dita no seu tempo. A Bíblia também diz que a palavra mansa, ela branda o furor. Se você quer conversar com seu irmão e usar a sua sinceridade, amém, é bom, é virtuoso, mas saiba aplicá-la. Porque se você achar, porque é uma pessoa sincera, como muita gente diz, eu sou desse tipo, eu quando quero dizer, eu digo na cara. Isso aí não é uma sinceridade cristã, isso é uma supremacia da carne. O crente, ele para ser sincero, ele precisa orar e pedir: Deus, me dê sabedoria para exercer a minha sinceridade. Porque se Jesus fosse sincero com você, ele olhar para você e dizer assim: você vai para o inferno. Mas ele foi para a cruz, morreu por você, carregou uma cruz, foi chicoteado, foi cuspido, verteu sangue, mesmo sabendo que você não prestava, não valia nada, mas ele fez tudo por amor a você. Aí disse mais: o que quereis que os homens vos façam, fazei vós a ele. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Mas para viver em união tem que fechar a boca. Aí o escritor diz aqui que a língua, ela é indomável. Terceiro ponto dela é que ela é, o poder da língua, ela é deleitoso. A língua diz aqui, ó, versículo, deixa eu dar para nós entender aqui. Nenhum homem, versículo 8, pode dominar a língua. Por que ele diz isso? Porque no começo ele diz o seguinte: nós tropeçamos em muitas coisas. Versículo 2: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Isso aí é verdade. Aqui não tem ninguém perfeito, não. Todos nós erramos. Todos nós erramos. Eu posso errar através da língua? Posso. De repente você pode comentar uma coisa com alguém, ou sobre alguém, que não é uma verdade, mas você não sabe se é verdade. Alguém contou para você e disse que era verdade, e você está repassando. E quando isso acontece, e você machuca alguém, você precisa reconhecer que você errou. E ir até aquela pessoa e pedir perdão, porque se ela for uma crente de verdade, ela vai entender que você foi vítima de um erro, que ela também pode ser vítima também do mesmo erro. Então por que eu vou me prevalecer de uma pessoa que errou contra mim,
que está me pedindo perdão, reconhecendo que errou, eu vou endurecer meu coração, vou dizer, não, irmã, perdoa não, eu sofri muito por causa da sua fofoca. Não é assim não, irmã. Meter o pau, botar a pessoa lá para baixo e agora chegar com a cara mais lisa pedindo perdão. Se você tem esse pensamento, irmão, então você tem que aceitar Jesus de novo. Porque o perdão é bíblico. Reconheça que o seu irmão falhou e você poderia estar no lugar dele, com o coração chorando, coração arrependido. Uma vez eu vi uma irmã descendo as lágrimas aqui, ó, pedindo perdão para outra, e ela mesmo assim, cara fechada. E a irmã, me perdoe, minha irmã, me perdoe em nome de Jesus. E ela, vamos ver. Foi para casa com a cara fechada. Gente assim, meu irmão, desculpe eu dizer, eu não sou perfeito não. Mas se é viver dentro do evangelho desse jeito, é melhor ir para o mundo. Não vai ter salvação mesmo. A gente tem que estar pronto para perdoar, gente. Ai, pastor, mas não é fácil não. Eu sei que não é fácil. Mas Jesus disse, se nós não perdoarmos aos homens, Ele também não perdoa a nós. O que é que Ele quer dizer com isso? Se teu irmão está te pedindo perdão porque errou, lembra que tu pode errar também. E se nós não tiver comunhão um com o outro, o que vamos fazer no céu, gente? Eu não quero ir para um céu onde os crentes falam mal do outro, roga praga ao outro, olha para a cara do outro querendo devorar. Se o irmão não abrir os braços, engole. Eu não quero um céu desse. Quem quiser, vá, faça bom proveito dele. Eu não quero. Eu quero ir para um céu onde tem paz, onde tem amor, onde tem comunhão, onde você olha no olho do outro, dá a paz do Senhor. Tem gente que se magoa, outra coisa, tem gente que se magoa com qualquer besteira. Só porque a irmã passou e não deu a paz do Senhor, já é motivo de já se entristecer. Que é isso, gente? Nós temos que estar vigiando. Porque, olha, ninguém... Versículo aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não pode ser refreado. Está cheia de veneno, de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai. Com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. Aí ele completa aqui. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Ninguém troca a boca para falar mal do outro. É a mesma boca. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Por quê? Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amarga. Então ele está mostrando aqui que é impossível que dentro do crente tenha duas naturezas, uma de Deus e uma de Satanás, porque o ódio descontrolado, ele não é de Deus, não é de Deus. O descontrolado, qual é o descontrolado, pastor? É aquele que você maquina revidar. Nada não, ela não perde por esperar não. Vingança é que nem um pão na água, come frio, como um prato, né? Tem um provérbio aí que diz que vingança é como um prato, não sei de quê, come frio. Eu tenho fé em Deus, que aquele ônibus que passa na porta da casa dela vai passar por cima dela. Eu vou ver o cadáver no chão, eu vou orar, vou fazer essa campanha de 40 dias e Deus vai agir. Tem crente assim ou não tem? Tem. Deus ouve essa oração? Quem ouve é Satanás, mas não pode fazer nada porque o crente está na mão de Deus. Está rogando praga para quem? Para um crente fiel, que ora, que jejuma, que é sincero. Os anjos estão do lado dele. Coitado. Vai ficar esperando esse ônibus passar a vida toda. E ele não vai passar nunca. Porque o Senhor não cumpre maldição sem causa. Então, irmão, é difícil conviver numa igreja onde tem muitas cabeças, onde cada um tem um gosto, cada um tem um desejo, cada um tem uma vontade, cada um tem um pensamento. É difícil? Não é fácil não. Não vou mentir não. Tem coisas que tem irmão que quer que o outro pense como ele, ande como ele, goste de roupa como ele. Aí fica falando coisa feia. Ixi, menino, já vi aquela fulana? Já vi essa roupa daquela irmã? Só veste aquela roupa. Oh, coisa feia. Meu Deus. Irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Vamos deixar esses costumes do mundo. O mundo é que tem isso. O mundo trata as pessoas pelo que elas aparentam.
No reino de Deus, você trata seu irmão como Cristo trata você. Quantas vezes Jesus Cristo disse assim, chamou o anjo, vem cá anjo, desce lá embaixo e disse para aquela minha serva que eu não quero aquele sapato não, que coisa feia. Mulher não tem nem dinheiro para comprar um sapato, vem de chinelo para a igreja, manda ela voltar. Alguma vez já aconteceu isso com você? Jesus te recebe do jeito que você está, com chinelo, sem chinelo, com roupa boa, sem roupa boa. Vai chegar o final do ano aí, você vai estar na igreja com a mesma roupa que você passou o ano todinho, só de raiva. Eu vou vestir a mesma roupa, porque roupa não interfere em nada, nada. É só vaidade, é só obsessão, é só padrão mundano. Cristo é que é o importante na nossa vida. Se puder comprar uma roupa nova, compre. Compre. Puder comprar uma percata da melhor que tiver no comércio, compre. Se puder comprar um relógio bom, compre. Viva bem. Compre um carro bom. Se você pode comprar um carro luxuoso, não compre um requenguela não, compre um bom. Usufrua do seu dinheiro, do seu trabalho. Não é pecado não. Agora, pastor não tem condição de comprar uma camisa, mas ele tem essa daqui. Vai com ela para a igreja. Aí os irmãos dizem assim, mas rapaz, o pastor veio com a mesma camisa que veio domingo. Não, glória a Deus que o pastor está aqui. Glória a Deus que a irmã está aqui. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Com a mesma roupa ou com outra roupa ela está aqui. Amém, irmão? Até nós aprendermos isso, nós vamos passar pelo processo, viu? Deus vai permitir passar pela, assim, ó, pela moinha. A gente tem que aprender, irmão, a amar nosso irmão do jeito que ele é. Tem gente que é pouca, que gosta de conversar, tem gente que é de pouca conversa. Ixi, eu não gosto daquela irmã, cara fechada direto. Não, ela é assim, ela é assim. Respeite o desejo dela e a maneira dela ser. Ela não gosta de estar com conversinha, de estar com agarradinha, de estar com nada. Tem gente que é assim, rapaz, aquela irmã parece que quer ser melhor do que todo mundo, termina o culto, vai-se embora, não fala com ninguém. É o jeito dela. Você não está perdendo nada com isso. Cuide da sua vida, deixa a irmã para lá. Pastor, e aquelas pessoas que têm mau costume? Aí é diferente. Tem gente que fala demais, aí sabe o que é que acontece? Termina se isolando dos outros. Porque quem é que quer uma crente fofoqueira? Quem é? A maioria dos crentes não gosta. Pastor, me perdoe, eu não gosto de sentar muito perto de fulana não, porque fulano, olha, o pastor é uma converseira, maior do mundo. Olha, é um tipo de pessoa, pastor, que fala de todo mundo dentro da igreja, aquela irmã. Então eu procuro me distanciar, sabe, pastor? Para não ser vítima de fofoca da boca dela, eu prefiro me distanciar. Aí tem gente, pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo, ninguém me cumprimenta, ninguém me abraça, o povo olha para mim diferente. A tua língua. Quando tu for fazer um plano funerário, faça duplo. Um para você e para sua linguinha maravilhosa, porque tem que ser 2 caixão, porque não cabe num só. Então, irmão, se você está se sentindo isolado dentro da igreja, reflita se tem alguma coisa com você, problema com você, entendeu? Primeiro reflita, que tipo de pessoa você é? Daquela pessoa que se mete na vida de todo mundo, quer corrigir todo mundo, acha que é melhor do que todo mundo? Cuidado que você pode ficar isolada. Não é só da Deus é o mesmo não, é para onde você for, você vai ficar isolado. Ou então, se você for para uma igreja muito grande, que tiver muita gente, lá tem o grupinho da fofoca, aí você se junta lá, aí tem. Mas se a igreja for pequenininha assim, é mais difícil, viu? O grupinho da fofoca é mais difícil, porque graças a Deus aqui tem assim umas coisinhas, mas é muito difícil acontecer. Graças a Deus, os irmãos aqui estão de parabéns. Não é que não tem, às vezes em quando aparece, mas é muito pequeno. Graças a Deus, Jesus. Porque pense numa coisa ruim, é ser pastor de uma igreja onde tem grupo de facção, né? Onde tem aquele grupo do rico, grupo dos pobres, grupo do chinelo, grupo das percatas, grupo do sapato brilhoso, grupo do sapato fosco, grupo do terno. Não, aqui não, graças a Deus. Por enquanto não. Espero que continue assim. Ame seu irmão com o amor que você gostaria de ser amado. E assim você vai morar no céu. Fica de pé, por gentileza.
Passei da hora, misericórdia. Falo demais, meu Deus. Próxima pregação, nós vamos falar sobre a sabedoria que vem do alto. É importante isso, viu, irmão? Por que a sabedoria é importante? Porque ela nos dá capacidade de gerenciar tudo isso: a língua, a fé, o relacionamento, a comunhão. Porque nada disso pode ser gerenciado pela mente humana, nem se aprende no seminário. A sabedoria, ela vem do alto. Então, Pai amado e santo, te agradecemos por esta palavra. Pedimos a tua soberana graça e a tua misericórdia sobre nós. Reconhecemos que não somos perfeitos, que muitas das vezes negamos o nosso amor, o nosso perdão, mas queremos te pedir misericórdia em nossas vidas. Eu quero te pedir, Senhor, que tu venha falar no coração de cada crente aqui, que eles possam amar um ao outro como a pessoa é, zelar do seu irmão, porque é com ele que ele vai para a glória. Ninguém vai sozinho, Senhor. Nós fazemos parte da noiva que será arrebatada. Senhor amado e fiel, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, ajuda-nos a entender o mistério daquilo que o Senhor tem para conosco, que possamos, ó Deus, nos fortalecer a cada dia na graça e na unção do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém?